Romanos 12, 2. Olha o que é que diz o texto sagrado. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Olha só, Paulo está falando, ou escrevendo, né, a igreja, mais especificamente a igreja em Roma, mas é uma carta que traz uma doutrina universal. Foi uma carta direcionada à igreja de Roma, mas traz uma doutrina universal, ou seja, uma doutrina para todas as igrejas, ou para a igreja como um todo. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Você pode imaginar a valorização que aqueles discípulos de Jesus Cristo, eles tiveram. Imagine como eles se viram valorizados por Jesus. E não é que Jesus passasse pano quando eles estavam errados, passasse a mãozinha pela cabeça e dissesse assim: ó, meus queridinhos, é assim mesmo, tudo é amor. Não. Mas Jesus demonstrava a sua valorização, inserindo eles no seu ministério, trazendo eles para próximo de si, contextualizando aqueles homens simples, rudes, outros mais letrados, mas a maioria pessoas simples. E ele indistintamente trazia essas pessoas para próximo de si. Ele tinha lá o grupo mais próximo dele, aqueles 12 que o acompanhava mais de perto. Mas ele trazia essas pessoas e ele cuidava dessas pessoas. Ele tinha um entendimento de como devia fazer, não é? Para que elas despertassem para aquilo que Deus queria fazer na vida deles. Então ele produzia esta valorização na vida dos seus discípulos. E a igreja, ela segue nesse ritmo. E como eu disse aqui, a valorização não era tratar aquelas pessoas como pessoas que às vezes a gente vê hoje muito isso, né, irmãos? Você parece que tem que tratar certas pessoas como se ela ainda não tivesse um amadurecimento mental. Não, não é assim que Jesus tratava. Jesus impunha limites. Jesus, ele fazia cortes cirúrgicos quando necessário. Jesus foi aquele que uma hora olhou para eles e disse assim: olha, esses seguidores, o povo hoje corre atrás de seguidor, não é? Mas Jesus disse aos seguidores: esses seguidores aí não são discípulos, caíram fora. E vocês? Querem ir embora também? Palavra dura, não é? Olha só, que palavra dura. Então Pedro disse: para onde iremos nós, se tu tens as palavras de vida eterna? Então eles sentiam que o seu Salvador os trouxe para próximo de si. A igreja segue nesta visão. Agora o apóstolo Paulo, ele transfere essa visão, ele multiplica essa visão, ele propaga esta visão, e ele está dizendo: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Ele está dizendo: olha, o alvo maior da tua honra, claro, aqui numa visão horizontalizada, e não numa visão verticalizada. Uma visão verticalizada, a nossa honra, a honra total que nós temos que dar é a Deus. Mas ele está dizendo: você precisa honrar o seu irmão. E de que forma você precisa honrar o seu irmão? Dando preferência a honrar estes que são a tua família espiritual. Aprenda a honrar uns aos outros. Ele não está dizendo: despreze a honra que você deve dar às pessoas lá de fora, aquelas que são lícito da honra, que é justo da honra. Mas entenda, vocês precisam aprender a honrar de uma forma ainda muito mais intensa aqueles que estarão para todo sempre com vocês, que não estão limitados, né? A quem sabe aí, há um tempo que estão no governo, ou há um tempo que convivam com você. É lícito, é justo e é necessário você dar honra àquele que é lá o seu patrão, aquele que é lá o seu líder lá fora. Nós precisamos honrar as nossas lideranças cívicas, claro. Isso a palavra nos instrui. Agora, queridos, tudo isso é passageiro, é transitório. E nós temos que ter uma relativização em relação à honra que damos às pessoas. Mas a honra que damos a Deus é total, é plena. E honrar aos nossos irmãos se faz também necessário. É isso que Paulo está dizendo. E ele está dizendo: prefira honrar o seu irmão do que as pessoas lá fora. Porque estes são a tua família, estarão contigo eternamente. E eu te pergunto: você é alguém que gosta de valorizar os outros? Isso é fundamental.
Você precisa responder para si mesmo essa pergunta. Talvez nem tanto para mim, mas você precisa responder para si mesmo. Você tem um coração pronto para valorizar os seus irmãos? Será que o seu coração tem sido ensinado nesse sentido pelo Espírito Santo? A você dar valor às coisas pertinentes ao reino de Deus, à família de Deus, à família com quem você congrega, com quem você passa dias, meses, anos, e às vezes as pessoas não aprendem esta valorização dentro da casa de Deus. Não é algo que seja relevante para nós. Temos uma cultura secular, às vezes, de nos importarmos tão somente com nós mesmos, e nos esquecemos de que existe alguém do nosso lado, que precisa da nossa atenção, que precisa de que nós olhemos para ele. E como eu disse aqui no início, você não é babá de ninguém, mas você é um ajudador de alguém. Você é uma pessoa que precisa estar ali, trazendo honra àquela pessoa do seu lado. É assim ou não é? Porque assim nos diz a palavra de Deus. Então Deus, Ele traz um foco na sua palavra acerca disso. Quando Ele está dizendo, você precisa honrar o teu irmão, e preferencialmente honrar o teu irmão, Ele está falando sobre esta valorização que temos que ter uns com os outros. Você tem um coração de quem valoriza? Por que devemos valorizar? Porque valorizar é demonstrar amor, o apoio, o incentivo, não é? O elogio. Tudo isso é uma demonstração de amor. Tudo isso é uma demonstração de amor. Então, quando você valoriza alguém, você demonstra de que você tem apreço por ela, de que há um sentimento no seu coração em favor daquela pessoa. E todos nós, não devemos, nenhum de nós, ser movidos por um elogio, mas todos nós temos o elogio como um combustível, que continua a ajudar a queimar a nossa disposição ali, para fazer as coisas. Temos no incentivo a mesma coisa, é assim ou não é? Temos no apoio da mesma forma. Então valorizar e demonstrar amor. Por que devemos valorizar? Porque valorizar e demonstrar amor, mas também valorizar é o segredo para enxergar e ressaltar os bons aspectos da família de Deus. Eu usei alguns elementos desse aqui até na mensagem que eu trouxe ontem para a família, porque são conceitos universais. Agora preste bem atenção nisso. Valorizar é o segredo para enxergar e ressaltar os bons aspectos da família de Deus. Porque quando você tem um coração de quem valoriza, você procura os bons aspectos na igreja. Da mesma forma que a pessoa crítica, ela procura onde é que existe qualquer ponto de problema, e ela foca naquilo ali. A gente vai falar um pouquinho disso mais na frente. Mas quem tem um coração pronto para valorizar, ele procura enxergar, e ele ressalta os bons aspectos da família de Deus. Ele começa a dizer, olha ali, isso aqui está tão bom, isso aqui ficou tão legal. Olha o ministério, como ele se apresentou bem aqui, o ministério de louvor. Olha aí como é que foi aqui a fala de alguém. Olha, tivemos um batismo de manhã. Nós tivemos aqui 4 profissões de fé, né? Algumas profissões de fé maravilhosas, e nos emocionou aqui. Então ele começa a enxergar, e ele coloca o holofote em cima das coisas boas. Isso é um coração de quem aprende a valorizar o que tem. Olha para, se assim, dentro do âmbito de uma família, a gente pode traçar esse paralelo. Se não é assim, tem gente que só vai falar mal do que tem dentro de casa. O carro dele não presta, sempre tem uma moto não presta, sempre tem uma bicicleta não presta, a cama não presta, a mesa não presta, a comida não está boa nunca. É sempre alguma coisa para estar criticando. Ele não olha o bom aspecto, ele não entra dentro da sua casa e diz, Deus, obrigado pelo teto que tu colocaste sobre nossa cabeça, e que estamos abrigados. Eu agradeço a Deus todos os dias por isso. Parece uma coisa simples, mas é extremamente relevante. Você sabe por quê? Porque tem muita gente dormindo aí na rua. É assim ou não é? Mas você às vezes não valoriza o que tem. Sempre é melhor o carro do vizinho, a casa do vizinho, as coisas de lá do outro lado. E essa cultura, ela se adentra às portas da igreja. E a gente começa a não ter mais a percepção sobre aquilo que a Bíblia está nos ensinando acerca da valorização. Valorizar é reconhecer as ações das pessoas. Então você consegue ver isso.
que as pessoas estão fazendo. Talvez nem todos, mas aqueles que estão fazendo estão se esforçando por uma causa nobre. Então você glorifica a Deus por aqueles que estão fazendo. Obrigado, Deus, por aquele que fez, por aquele que cuidou da ceia, por aquele que cuidou da introdução, da arrumação, não é verdade? Do cuidado da casa do Senhor, aqui falando do prédio, né? Colocando como casa de Deus, não é errado chamá-lo assim. Sobre todas as coisas que nós temos aqui, porque isso está aqui, porque nós temos aqui boas instalações, né? Aqui embaixo, salas de educação religiosa, salão de evento, banheiros, tudo, irmão. E mesmo se não tivéssemos essa estrutura, mesmo se não tivéssemos isso, nós acharíamos motivo, porque nós estamos reunidos aqui em nome do Senhor Jesus, e isso basta. Isso basta, isso é maravilhoso demais. Então você reconhece a ação das pessoas que estão fazendo para que essas coisas aconteçam. Imagina, se não fossem os ofertantes, os dizimistas da casa, como que isso poderia ser possível? Não poderia ser possível. Então você agradece a Deus por aqueles que são, sabe, participantes desse momento, dessa ministração tão maravilhosa, que é esse ministério que Deus chama todos a fazerem, serem mantenedores da casa de Deus. Coisa gloriosa, irmãos. Valorizar é a forma de recompensar. Quando você valoriza alguém, para que você aprenda a valorizar o seu irmão. Quando você valoriza alguém, você traz uma recompensa para ele. Aí você diz, olha, mas vai receber o louvor na terra? Não. A pessoa não deve ser movida por louvores, não deve ser movida por elogios, mas existe uma recompensa. Quando alguém ouve o que Jesus disse que irá dizer àqueles servos: vem, servo bom e fiel, entra no descanso do teu Senhor. Não é bom isso? Não é maravilhoso isso? Ou você não quer ouvir isso? Você não quer que alguém diga a você: você tem feito um bom trabalho, que Deus continue te abençoando. Você tem sido uma bênção aqui na igreja, que Deus continue te abençoando. Você é uma bênção na célula, que Deus continue te abençoando e que haja multiplicação sempre em tua vida. É assim ou não é? Você é cooperador, você é uma bênção. Como isso é gratificante, como isso produz recompensa ao coração das pessoas. Então nós não podemos desprezar essas coisas. Nós precisamos aprender que a valorização é um caminho de edificação na igreja, é um caminho de fortalecimento na família de Deus, é um caminho de construir uma igreja forte, é um reconhecimento do que temos. E nós devemos sempre procurar este caminho. Essa é uma das formas que nós temos de tornar a família aqui uma família forte, pronta para passar pelos desafios que a jornada terrena nos impõe. E eles são muitos. São ou não são? Eles são muitos. E nós devemos valorizar as pessoas da maneira que a palavra de Deus nos ensina. Não é aqui o caso de rasgação de seda, o chaçaquismo, nada disso. Quando nós aprendemos a valorizar, a gente aprende o caminho de como valorizar. E a gente aprende que devemos valorizar sendo incentivadores uns dos outros. Você é um incentivador? Você já disse a alguém hoje ou essa semana que essa pessoa é uma bênção? Você já falou para essa pessoa que o que ela fez foi assim algo maravilhoso da parte de Deus? Poxa, eu vou dizer, você aqui como professor da escola bíblica tem sido uma bênção. Você como líder da célula tem sido uma bênção. Você como músico aqui tem sido uma bênção. Você como um pregador aqui tem sido uma bênção. Olha como isso é importante para incentivar a todos. Principalmente, já pensou, aqueles que estão começando, não é? Que bom trabalho que você fez. Ah, mas às vezes até ele errou uma nota ali, na hora de cantar desafinou um pouquinho, não importa. Vai se corrigindo isso, vai se aperfeiçoando isso, mas a gente está incentivando ele para que ele continue. Incentivou o ministério de alguém, porque às vezes nós não fazemos nada disso, e a gente não conhece, não tem um coração de valorização. Você incentiva as lideranças da casa de Deus? Pense nisso, compreenda
o que Deus nos quer dizer. Então essa mensagem é uma mensagem para despertar o nosso coração. E a gente abordou esse tema ontem aqui no Encontro de Casais. Preparei essas mensagens desde semana passada, início da semana, para poder trazer aqui no Encontro de Casais, trazer aqui na igreja. A gente incentiva falando bem uns dos outros. Não seja maledicente, irmão. Não seja maledicente. Use sua boca para bendizer e abençoar a família espiritual. A palavra de Deus diz que a morte e a vida estão no poder da língua. Quem bem a utiliza como seu fruto. Leia o texto de Tiago, capítulo de número 3, que você vai ver o mal que a língua pode causar a qualquer ambiente. E por que você acha que o apóstolo Tiago escreveu uma epístola universal, uma epístola que era para ser lida nas igrejas, para falar sobre o poder destruidor da língua? O que você acha? É porque naquela época já existia maledicentes e fofoqueiros dentro da igreja. É por causa disso. Então ele falou que o homem que domina a língua, ele é perfeito, porque a língua é um mal incontido. É como uma pequena labareda que incendeia toda uma floresta. Com a língua se bendiz a Deus e amaldiçoa aquele a quem Deus criou. E ele pergunta como pode de uma mesma fonte verter água doce e amarga. Não pode. Não pode. Ou você é a fonte doce ou você é a fonte amarga. Então nós precisamos lutar para conter a nossa língua. Nós nos valorizamos apoiando uns aos outros. Se tem nada apoio às pessoas, haja como equipe, apoie o seu irmão, apoie o que ele está fazendo, apoie as lideranças, apoie aquilo que tem sido feito, apoie as propostas que nós trazemos à igreja, apoie essas coisas. Não se coloque de lado e fique aí à toa na vida vendo as coisas acontecer. Faça parte, traga o seu apoio, sempre será muito bem-vindo. E a gente apoia, a gente valoriza, celebrando as conquistas uns dos outros. A Bíblia diz lá em Romanos 12,15: alegrai-vos com os que se alegram. Às vezes o irmão tem uma conquista em relação ao seu ministério, sua célula, em relação à sua rede, em relação ao que ele está fazendo até na sua vida pessoal, e a gente às vezes não valoriza. Quando um irmão nosso aqui, ele conseguiu uma boa nota no Enem, ele passou em um concurso, ele arrumou um emprego, que bênção querido, que bênção minha irmã, que você alcançou, mas é porque Deus é na tua vida e você se esforçou. Então você diz, agora adiante, você vai voar ainda mais alto. Mas será que as pessoas, que nós estamos fazendo isso, será que nós temos nos valorizado nesse nível? Nós temos nos alegrado com aqueles que se alegram? Pessoas hoje aqui se batizaram. Será que você se alegrou com elas? Deu um abraço, quem estava aqui, é claro. Mas quando você vê-las aqui, você pode abraçá-las e dizer, conta comigo. Eu vejo que você vai ser uma bênção aqui na família de Deus. Eu vejo que você vai ser um instrumento que Deus vai usar para abençoar as nossas vidas aqui. Olha como isso vai ser relevante para essa pessoa. É assim ou não é? O problema é que às vezes, irmão, sabe o que é? É a nossa visão focada nas coisas que não estão tão boas. A gente às vezes não se alegra com o que tem, mas se alegra, mas se entristece sempre com o que não tem. Tira os olhos do que você não tem e coloca os olhos naquilo que você tem, e você vai descobrir uma coisa. Sabe o que é? Nós temos muito. Nós temos muito. Olha para a tua casa, olha para a tua mesa, para a tua despensa. Nós temos muito. Olha para a casa de Deus. Nós temos muito. Não é brincadeira, não. Nós precisamos compreender isso. E eu quero então falar de alguns dos maiores inimigos da valorização. E eu quero que você preste muita atenção, toda a congregação, nisso aqui, para que você evite ser um canal, uma pessoa que esteja canalizando, não é? Estes inimigos dentro da casa de Deus.
Aqui não está em ordem, né, daquele que é pior ou menos pior, ou um pouco menos pior, não. Está aleatório, mas eu quero falar algumas coisas. Uma das coisas que eu vejo na minha experiência pastoral, na minha experiência de membro de igreja, né, várias fases, alçando, né, ali, aquilo que Deus, subindo os degraus daquilo que Deus queria. Então a gente vai criando, vai adquirindo experiência, e eu vejo que uma das coisas que assim impedem a valorização é a desinformação. O próprio Senhor disse acerca daqueles judeus que andavam criticando ele. Ele disse: vocês erram por não conhecer as Escrituras. Sabe por quê? Porque são elas que falam de mim, que falam acerca de mim. E eu vejo que às vezes as pessoas não se informam sobre aquilo que acontece dentro da família de Deus, das coisas relevantes, das coisas como são, e elas saem por aí, né? Costumam falar mal daquilo que não conhecem. Um dia uma pessoa sentou comigo para falar: ah, pastor, porque na igreja assim, faz dessa forma. E eu disse: mas a gente faz isso aqui há tanto tempo. E ela disse: faz. Eu digo: claro que faz. Você não sabia não? Não. Só que não sabendo, sai falando que ali faz, que não sei aonde faz, e que nós não devemos nos comparar com ninguém. É assim ou não é? Com ninguém. Mas antes de falar alguma coisa, precisa procurar saber, para que se fale daquilo que é justo e certo. A gente precisa ter isso. E quando a gente não tem o conhecimento, não tem como valorizar. Então nós precisamos saber as coisas que estão acontecendo. E às vezes, se não sabe, procura o líder do ministério, procura lideranças da igreja, para a gente saber, para se informar. Vai nas redes sociais. E às vezes nem a rede social consulta e diz: eu não sabia disso aqui. Ah, eu pensei que nem ia ter. Não, está lá. Está lá, já há um bom tempo. Mas nós precisamos nos informar, porque o povo perece por falta de conhecimento. E às vezes a falta de conhecimento não permite que a gente valorize. Sabe uma coisa? Ó, o conhecimento acerca da história. Você conhece a história da sua igreja? Da família que você pertence? Os feitos da família que você pertence? Talvez você se surpreenda com a história da sua igreja. Sim ou não? Falta de informação é uma coisa muito séria. Às vezes vocês são empresários, como é difícil às vezes, né? Você está ali com um plano de trabalho, às vezes já uma proposta para com os funcionários, de uma reposição, ou de qualquer coisa que seja, um benefício, alguma coisa, e a pessoa não se informa, já está ali falando mal. Ah, porque a empresa esse ano, não, peraí, gente, quem disse isso? Não é? Então essas coisas precisam ser contidas, porque senão a gente não tem conhecimento, e em vez de nós estarmos valorizando, a gente está depreciando, porque não conhece acerca das coisas. Você sabe, um segundo inimigo muito sério da valorização é o espírito crítico. E você sabe qual é o significado de espírito crítico? No dicionário, é a disposição de depreciar e estigmatizar. Eu não estou falando da crítica construtiva, não. Se não houver uma crítica construtiva, não há crescimento. Então, quando você se dirige, né, liderança, fala: isso aqui e aquilo ali, não é? Será que a gente pode dominar? Rapaz, isso é uma maneira de trazer crescimento. Isso é maravilhoso. Mas eu não estou falando disso. Eu estou falando daquela pessoa que tem uma disposição de depreciar. Tem gente que só fala, não é? Eu não sei, parece que pega. Você está com todo o ambiente aqui limpo, encontrou um papel ali. Tem um papel ali debaixo daquela cadeira, não sei quem foi que jogou, mas tem um papel ali debaixo daquela cadeira. Então, em vez de você olhar que todo o ambiente está limpo, você descobriu aquele papel ali e diz ali: a igreja está suja aí, ó. Será que não estão vendo que a igreja está suja? Será que é esse pessoal? Por que tem obreiro nessa igreja? Não é? Mas eu acho que deve ser o pastor que não cobra esses obreiros aí. Cadê o zelador que não está limpando a igreja direito? Não é assim? Então este é o espírito crítico, porque o espírito crítico ele se alimenta, e eu vou dizer aqui, espírito aqui tem duas conotações. A primeira dela é a disposição crítica, a disposição de depreciar, de estigmatizar, ou seja, isso não presta, isso não é bom.
Porque são tantos problemas que isso não pode ser bom. E segundo, é um espírito diabólico, porque isso não provém de Deus, irmãos. Isso provém do diabo. Cuidado com isso. Isso provém de Satanás. Tem gente que só faz depreciar, só sabe falar mal. O que é que se associa a isso? A fofoca. Por quê? Porque a fofoca potencializa pequenos desacertos. Pequenos desacertos. Ali houve uma discussão, aquilo foi resolvido. Sei lá, o irmão discutiu com o outro ali, vamos chamar, vem cá, irmão, tá. Foi resolvido. Aí assim, né, você diz, não, a igreja é uma bênção, a igreja tem os seus resfriados, mas não tem nenhuma doença grave. Isso é que importa. Então tudo assim é resolvido, os resfriados, um probleminha aqui, outro problema ali. Mas vem a fofoca, e a fofoca faz o quê? Ela potencializa os pequenos desacertos. Porque aquilo estava restrito ali, vai passando de boca em boca. E diz que quem conta o conto aumenta um ponto. Rapaz, os irmãos estavam lá se empurrando. E o outro já diz, os irmãos além de se empurrar, já estavam lá quase se xingando. E outros já entraram no muro lá. Porque vai aumentando a coisa. Vai aumentando. O apóstolo Tiago, na epístola de Tiago, capítulo 1, versículo 26 diz: se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua antes, enganando o próprio coração, a sua religião é vã. O espírito da fofoca é um espírito maligno, que sugestiona muitos corações. É assim ou não é? É assim. Isso é de Deus? Não, isso não é de Deus, é de quem? Então pronto. Entenda isso. A doutrina para salvar, às vezes nós todos, né? Qualquer. E como eu estou falando aqui, irmãos, olha só, como é diferente quando o irmão vem a gente, né, e diz alguma coisa que é relevante. Pastor, olha, a gente pode melhorar aqui, a gente pode melhorar ali, não é? Olha, rapaz, não é mesmo? Então, você é uma bênção mesmo, que deu uma ideia, trouxe algo novo para a gente. Trouxe algo, e às vezes os irmãos vêm. Os dias, não foi, meu Deus, o Estevam estava falando comigo. Ele comentou algo, depois disse, pastor, aí estou falando isso para o senhor. Eu falei, rapaz, você não sabe como é relevante o que você fala, não é? O que você está fazendo, como é relevante, né? Poder ter assim uma crítica construtiva em relação de alguma coisa, e a gente pode melhorar, né? E é da soma disso, desse empenho, notou alguma coisa de falar, que a gente vai corrigindo rumos. Todos nós na jornada temos que corrigir rumos, irmão. Todo quem acha que vive na perfeição, isso é bobagem. Isso é bobagem, nós temos que corrigir rumos. Agora nós temos que cooperar conjuntamente para que isso seja. E a valorização é algo tão importante, né? A disposição de murmurar. Não fiquem murmurando, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. 1 Coríntios 10:10, se referindo lá ao tempo da jornada do povo no deserto, que murmurava de Deus, e murmura, e fica falando, aquele descontentamento, não é? A igreja do Senhor, a família do Senhor, aí fala, descontente com tudo, nada tá bom, tudo que se faz, de nada parece que vale, não é? Tantas coisas, tantas ações, né? Então, a despeito das coisas que precisamos melhorar, olha quantas coisas boas nós temos dentro da casa de Deus, olha que maravilha, nós podemos estar avançando, conquistando almas no reino de Deus, fazendo coisas relevantes no reino de Deus, né? A gente está aqui, a gente está buscando, a gente está orando, a gente está fazendo coisas, né? Corrigindo rumos. Sabe uma coisa que é inimiga da valorização? É a alma farta. Pastor, alma farta? É a alma farta. Olha só se não é, Provérbio 27:7. A alma farta pisa o favo de mel, mas para o faminto até o amargo é doce. Para o faminto até o amargo é doce, mas para a alma farta nada está bom. Nada está farta. Então nada. Você sabe aquela pessoa que está já cheia, já comeu tanto que está cheia? O que ela faz? Você pode oferecer a ela caviar. O que ela diz? Eu quero isso não. Então para ela nada, aquilo vai ser bom, o sabor não vai ser bom, porque a alma está farta. E aqui não é farta no sentido de ser bem alimentada não, meu irmão. É de estar entulhada com muitas coisas. Então, parece que já tem de tudo, e nada mais satisfaz, sabe? O coração já não tem mais prazer nas coisas de Deus.
Parece que não tem mais nada a conquistar no Senhor. O outro inimigo é a inveja. A inveja é desprazer causado pelo progresso do outro. E tem gente invejosa, né? Infelizmente. Até na casa de Deus a gente vê essas coisas, né? A pessoa está ali, você em vez de valorizar a pessoa pelo que ela está fazendo, você parece que é movido por inveja e não valoriza a pessoa pelo que ela está fazendo. Você não valoriza. E o último é o egoísmo. Eu queria falar essa noite é o egoísmo. Filipenses 2:3, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Tem gente que é egoísta, só pensa em si, que só vê a si, ela nunca vai valorizar outra pessoa, porque ela só consegue enxergar a si mesma. Então ela quer que as pessoas valorizem ela, mas ela não sabe transferir, não é, aquilo que ela tem recebido para outras pessoas. Queridos, nós precisamos corrigir rumos dentro da casa do Senhor. Nós precisamos aprender a nos valorizar. Por que às vezes eu vejo, às vezes eu falo, eu me entristeço com isso. Por que às vezes a gente vê, né, pessoas elogiam coisas que são feitas lá fora, mas não elogiam coisas que são feitas aqui? O que eu vejo às vezes? Eu não sou muito de Instagram, essas coisas, não. Quase que não uso. Né? Essas mensagens no YouTube, nossa comunicação via WhatsApp, esse tipo de coisa. Então, Instagram, como Face também, eu nunca fui me ligado nisso. Mas a gente vê. O que nós estamos vendo? Né? Muitas vezes a turma, sabe, dá um like lá no grupo musical, tocou não sei aonde. O nosso grupo musical. Sabe, dá o likezinho lá na pregação de fulano de tal. E os nossos pregadores aqui? Nós temos pessoas aqui pregando, além dos pastores, é claro. Né? Mas sabe por quê? Porque falta esta compreensão da valorização do que é seu, de onde Deus te plantou. Nós não temos essa valorização, não temos tido essa atitude de valorização. E são poucos que reconhecem isso, são poucos que sabem fazer isso. Isso é uma questão de doutrina, de conhecimento daquilo que é a vontade de Deus para a nossa vida, do que Deus tem para nós. O que é coreografia lá? É pá, pá, maravilha, coisa de doido, é maravilhosa. E o nosso grupo aqui, né, o Cadete que se esforça tanto, vem, se apresenta, aí posta lá. Cadê o lá? O que eu quero? É você dizer, olha, eu gostei. E impulsionar aquilo para que outros possam ver também. Então, como eu digo a você, irmão, nós precisamos mudar. Nós precisamos ser crente, trabalhar com aquilo que é falado. Né? Então, como eu disse a você, nós precisamos cooperar uns com os outros e nos valorizar. Às vezes a gente tem aqui, ó, sempre o feedback de alguém, não é? A gente tem também, como eu disse aqui, a crítica pontual e construtiva de alguém, aquela coisa que a pessoa fala para a edificação e crescimento da igreja, não é? É um apoio que vem e que traz respaldo para todos. Quando nós nos valorizamos, o diabo não consegue lançar aquelas setas de inutilidade. A pessoa se sente inútil, a pessoa se sente incapaz. Eu conversei com uma pessoa, você está sentindo sua falta no domingo aqui? Você está em outros programas, mas por que você não está vindo no domingo? É porque não, acho que tem uma utilidade aqui no domingo. E como que você não tem utilidade? A sua presença é uma bênção na nossa vida. Olha aí, você vê o que o diabo coloca na cabeça das pessoas? A sua presença é uma bênção, porque você é uma pessoa, primeiro você é de nós, segundo você é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa que a gente ama. E eu sei do seu potencial, do que você pode desenvolver, olha aí. Mas às vezes o inimigo vai colocando essas coisas aqui. Então se a gente está sempre injetando esse ânimo, aí a gente muda a realidade dessas coisas. Vamos aprender a nos valorizar. Vamos aprender como família de Deus a estar incentivando uns aos outros ao crescimento, ao progresso. Sabe? Porque assim você vai potencializar o dom, o talento, o ministério, a liderança do teu irmão. Vamos valorizar a família como um todo. Fique por aí. Ah, por que isso? Por que aquilo? Por que aquilo outro? Não. Aprenda a dizer: a minha igreja é uma bênção. Aprenda isso. Aprenda isso. A minha igreja não é perfeita, não. A igreja que eu congrego, a família que eu congrego lá, ela não é perfeita, não.
Nós estamos cada dia precisando melhorar coisas, nós estamos a cada dia, não é, consertando coisinhas ali ou aqui, mas nossa família não abriga pecado. Nossa família, ela não negocia a palavra de Deus, nem os princípios de Deus. A gente sabe sim, a gente sabe dizer quando o pecado é pecado e dizer às pessoas que Jesus as ama e quer mudar a atitude dela. Vamos nos valorizar, porque nós temos pessoas aqui que amam a Deus, que não abandonaram o seu primeiro amor, que não negociaram a sua fé, que não se tornaram apenas frequentadores de igreja. E se alguém ainda mantém alguma frieza no coração, a gente vai orar por ela, Deus vai restaurar. Vamos nos valorizar, sabe, irmãos, porque Jesus está entre nós. Vamos nos valorizar, porque o Espírito Santo está na vida de cada um de nós. Nós somos família de Deus. Que Deus nos abençoe.